um dos maiores cargos do Estado e você está saindo muito bem nisso aí. Então, a coragem do governador Zema de colocar uma pessoa efetiva da área da educação básica de poder fazer esse trabalho. Parabéns. Coragem para enfrentar até lá. Coragem, até para enfrentar a lacração. O racismo nunca nos escapa. Então, quando uma pessoa negra ocupa um cargo de gestão, a todo momento as pessoas precisam relembrar isso, ou dizer que é preciso ter coragem. Não precisa ter coragem, não, gente. Tem muito professor negro, muito competente, como tem médico negro, em todas as áreas. E os governos que não fazem equidade nos seus quadros é porque reproduzem uma cultura institucional racista. E é contra isso que a gente luta. Quando eu fui secretária de Educação em Minas, fui a primeira mulher negra secretária de Educação, eu sempre falava, aqui tem vários superintendentes que já eram na minha época, porque, felizmente, suportamos a pressão de não deixar pessoas que não eram do quadro serem superintendentes. Não é por falta de tentativa, não, porque estão sempre tentando trazer gente de fora. Como aqui nós precisamos. Um estado como Minas Gerais, com a importância acadêmica, pedagógica que a gente tem no nosso estado, esse governo aí, que diz que precisa ter coragem para contratar o negro, o governo não, o deputado aqui, precisa ter coragem para contratar um negro. Eu falava, quando eu fui secretária, eu sou a primeira, mas não quero ser a última, não quero ser a Deise, que foi a primeira Miss Brasil e que depois demorou 30 anos para ter uma outra secretária negra. Então, gente, nós podemos, sim, ocupar todos os espaços de poder. Professores podem, sim, ser gestores. Eu acho que isso é fundamental. A gente não precisa de importar de lugar nenhum do Estado. E aí, não é coragem, é reconhecimento a uma atribuição e a uma competência. Agora, tem desafios? Tem desafio. Temos divergência política? Temos divergência política. Mas isso não nos faz abaixar a cabeça quando uma pessoa negra é vítima, mais uma vez, de racismo. Não precisa de coragem. Precisa fazer justiça. Nós somos mais de 52% da população brasileira. A gente pode estar aqui na Assembleia, como pode estar em todas as áreas do governo. Eu quero saber se já tem 53% de pessoas negras nos principais cargos de gestão do governo. A nossa luta é para isso. E não é só aqui não, sabe, deputado? É em todos os níveis. É no governo federal também, é no município. Porque o que as pessoas mais gostam é de nos invisibilizar. Então, meus respeitos. Pessoas negras merecem respeito. Não precisa ter coragem para contratar uma pessoa negra, não. Precisa saber e fazer justiça. Competência a gente tem de sobra instalada. Deputada Macaé, e eu quero a toda a sociedade mineira pedir desculpas, porque no momento que nós ouvimos em audiência que é preciso ter coragem para nomear um negro para secretário de Estado, eu deveria ter interrompido. Então, eu te peço desculpas. Porque a gente batalha por uma educação antirracista. E qual é a situação que nos leva a normalizar que, para nomear pessoas negras, é preciso ter coragem, como se isso fosse um mérito. Então, eu quero pedir desculpas. Espero eu ter aprendido que, quando a gente escuta essas colocações, elas precisam imediatamente ser identificadas, e, no meu caso, eu deveria ter interrompido, porque a gente não pode conviver com essas práticas de achar que, quando é um negro no espaço de poder, é porque alguém, em geral branco, teve a coragem de colocar um negro num espaço de poder. Isso são práticas racistas, né? Então, eu quero pedir desculpas por eu não ter cumprido o que me é competente, e quero lamentar quando, diante de uma fala de que é preciso ter coragem para nomear uma pessoa negra, ainda no âmbito desse Assembleia Fiscaliza, isso foi aplaudido, como se fosse um mérito ter coragem para nomear pessoas negras em espaço de comando.
em espaços de comando, como se isso fosse um mérito de qualquer governo. Então, eu quero pedir desculpas a você, que compõe essa mesa, quero pedir desculpas às pessoas que acompanham presencialmente esse trabalho, e eu quero pedir desculpas à sociedade mineira, porque na condução desses trabalhos eu falhei, eu deveria ter interrompido no momento em que isso aconteceu, quando eu interrompo situações que são violentas contra mulheres. Não foram poucas vezes que aqui, quando vem mulheres em espaço de comando, há sempre um quê a mais da violência, do falar mais alto, e eu sempre tive a prática de interromper que essas coisas acontecessem aqui. Não foi uma nem duas vezes que eu interrompi quando vi a secretária de Estado, que antecedeu o atual secretário, ser alvo desse tipo de violência enquanto ela estava aqui. Porque o fato de estarmos em lugares diferentes não quer dizer que eu tenha que diminuir a minha responsabilidade em combater violência política de gênero, e também não pode diminuir a minha responsabilidade de combater o racismo e de lutar por uma educação antirracista. Então, eu quero deixar esse registro, pedindo mais uma vez desculpas por não ter, no tempo certinho, ter atuado como presidenta dos trabalhos. Mas fica uma lição para que a gente leva para a condução das próximas atividades.